minha gente, tudo bem com vocês? Futuro do trabalho em debate, em discussão nesse projeto especial, coordenado pelos meus amigos Marcelo Nóbrega, Jederson Beck e José Nascimento. E a gente está aí com um time, um grupo afinado, gente que gosta, que estuda a área de gestão de pessoas, de recursos humanos, pessoas de todo o Brasil que estão escrevendo esse livro Multimídia, Multiplataforma. E eu tenho aqui comigo mais um convidado especial, dessa vez o André Augusto Rodrigues. Tudo bem, André? Tudo bem, Zé? É um prazer estar aqui contigo. Uma experiência única aqui poder trocar ideias e compartilhar esse momento especial. A gente que fica feliz, né? Estar trazendo executivos jovens como você, mas com grandes responsabilidades. Fala um pouquinho para nós aí, antes da gente entrar nesse teu tema tão especial. Sabe que eu tenho 57 anos e eu gostei desse tema da longevidade, né? Mas antes da gente entrar e falar de longevidade, fala um pouquinho aí da sua história, da sua carreira, do que você faz, de onde você está. Bom, Zé, eu estou em São Paulo, né? Eu tenho minha carreira toda na área de recursos humanos, de gestão de pessoas. Uhum. Eu estou na Gerdau há 28 anos, pouco mais de 28 anos. Eu comecei bastante jovem, Pois é, né? é por isso que eu abri a câmera aqui de novo. Aqui não Hoje, pode hoje, mentir a eu, idade, viu? hoje eu tenho 47 anos, Olha, mas não eu parece tive que tem uma. 47, viu? Obrigado, Zé. Nossa, parece um garoto. Eu tive uma experiência rápida anterior, quando eu era muito jovem, comecei a trabalhar cedo, mas de fato o meu desenvolvimento, a minha carreira aconteceu predominantemente na Gerdau ao longo de todos esses anos, sempre na área de pessoas, né, de recursos humanos. E como eu comecei muito jovem, eu tive várias experiências e oportunidades em funções administrativas, depois em funções executivas, funções de liderança, tanto no Brasil quanto no exterior. Eu tive uma oportunidade de passar um período nos Estados Unidos para o meu desenvolvimento pessoal Uhum. e de carreira, junto com a minha família. E hoje, há pouco mais de 3 anos, eu estou à frente da área de remuneração, performance e transformação de RH corporativo, né? Então, é um resumo aí da minha Então, história. Eu sou pai da Helena, eu sou casado com a Márcia, né? olha, E hoje a minha família, quantos aninhos tem a de Helena? fato, a Helena tem 15 anos, vai Uau, fazer 16 anos agora, que então legal. tá Que numa, joia. numa Que fase honra, adolescente. que honra ter você conosco, né? E contando aí da sua história, da sua jornada. Sempre a história executiva, ela é muito importante. E no desenvolvimento executivo, você trouxe uma coisa muito legal, a questão e a importância da família, né? A família tem que estar junto para você seguir uma jornada aí de resultados em todas as áreas. Agora, me Sem dúvida. conte aí, né? Você que cuida desse tripé tão importante dentro da companhia, por que que você escolheu trazer para o projeto do livro esse tema da longevidade? Esse é interessante, Zé. Você sabe que quando o Marcelo Nóbrega e o Jefferson me convidaram para participar Hum. desse projeto, primeiro eu fiquei muito feliz e honrado, mas a gente começou a falar sobre alguns temas que poderiam compor esse trabalho, e eu já há algum tempo, ou mesmo ao longo Uhum. da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar com diferentes pessoas, de diferentes idades, né? E como a gente nomeia gerações de diferentes gerações, tá? Mas especificamente, eu dou um grande valor para o meu desenvolvimento, para a minha carreira, por ter oportunidade de ter trabalhado com líderes que tinham muita experiência, né? Com Muito conhecimento, senioridade. muita senioridade, muita maturidade no que eles faziam. E eu sempre tentei aproveitar isso para o meu aprendizado e desenvolvimento, não só de carreira, mas pessoal também. De E vida, né? graças a Deus eu sempre encontrei pessoas que me ajudaram nesse aspecto. Que E bacana. logo depois do convite do Marcelo e do Gerderson, eu já li várias coisas sobre longevidade, né? E os impactos da longevidade no trabalho. Mas curioso é que, por alguns motivos, eu sempre li artigos numa perspectiva, vamos dizer assim, mais negativa.
né? Os efeitos da longevidade, nos programas de pensão, nas aposentadorias, né? A questão O custo do plano de da- saúde, o custo o da custo do plano de seguridade, saúde, né? aquele estereótipo ainda da área industrial, que a longevidade ela subtrai do ser humano a capacidade laboral, mas isso eu acho que é um viés muito da era industrial, né? Que o trabalho estava relacionado à força, né? Então, quando eu recebi esse convite, na mesma ocasião, eu até relato isso no meu capítulo, eu estava pegando no sono no final do ano passado Uhum. e começou um programa na televisão. Eu gosto de dormir com a TV ligada, e começou um programa na TV Cultura chamado Provoca. É um Já programa vi, acompanho. conduzido pelo Marcelo Taz, um Sim. jornalista, e nesse programa ele entrevistou uma jovem mineira que se intitula Empreendedora da Terceira Idade. Uau, Tá? que É uma delícia. jovem, é uma jovem chamada Laila, e a Uhum. Laila ela se intitula Empreendedora da Terceira Idade. E eu estava com os olhos fechados e comecei a prestar atenção naquela entrevista. Uhum. E ela começou a trazer uma série de dados e alguns termos que até então eu desconhecia. E um deles foi o termo da Silver Economy, que é a Uau, economia prateada. A prateada. economia prateada, que nada mais é do que a economia gerada por pessoas acima de 50 anos de idade. E aí, junto com isso, ela começou a trazer uma série de dados, e eu ouvindo aquilo, eu comecei a prestar atenção naqueles dados e falei assim: nossa, ela está falando do empreendedorismo voltado para a terceira idade ou para idade 50 a mais, que eu prefiro classificar dessa forma. E eu, na minha experiência nas organizações, eu nunca vi essa abordagem numa perspectiva positiva ou numa perspectiva de potencial para alavanca das organizações no que se refere ao pipeline de carreira e sucessão, Uhum. ou até mesmo, né, eu abordo isso também no meu capítulo, no potencial que nós teríamos de preservar e transferir conhecimento entre gerações dentro das Exatamente. organizações. Porque a gestão do conhecimento hoje, na minha visão, é um dos pontos críticos das organizações. E eu não estou falando o conhecimento que está sendo substituído ou que pode ser substituído pela tecnologia. Eu estou falando essencialmente do conhecimento humano, Uhum. do conhecimento que você adquire com a experiência, com o tempo, com a Uhum. vivência. Porque, de fato, e eu acredito nisso, a tecnologia ela está ocupando um espaço e vai ocupar cada vez mais, aonde a gente vai cada vez mais entender o valor das relações humanas no ambiente do trabalho. Isto posto, naquela noite eu fiquei inquieto e falei assim, nossa, por que não associar a longevidade ao tema de carreira e sucessão nas organizações, Bacana. mas numa perspectiva mais estratégica, assim, numa perspectiva de que isso seja uma pauta da área de pessoas, da área de recursos humanos, propositiva. E não simplesmente uma pauta eu até cito no meu capítulo, né? Eu vivi um tempo não muito distante, onde diversas empresas tinham políticas de Uhum. pré-aposentadoria, Isso, né? Por várias exemplo, empresas. sem dúvida, principalmente empresas de capital aberto, Uhum. era 60 visto como anos, 55, tirou o era visto como boné. era visto como uma boa governança, inclusive. E Olha, o olhar da chamada. Em algumas empresas, eu conheço algumas, né? Não vou citar os nomes aqui, porque são empresas que são ditas aí como empresas responsáveis, cidadãs. Há poucos anos, 60 anos, era aposentadoria compulsória, né? perfeito. E esse olhar que você traz, primeiro quero te parabenizar, te agradecer. Por quê? Porque a gente tem que colocar um dedo nessa ferida, passar a debater e discutir qual é a nossa realidade, né? Daqui a pouco eu vou cutucar você um pouco nisso também. Nós estamos vivendo mais,
né? Na minha geração, quando eu era garoto, a gente dizia o seguinte: ah, vamos no enterro do fulano, do velho fulano, meu pai falava. Quantos anos o velho fulano tinha? 55, 60 anos. Hoje eu tenho Exato. amigos que têm 75 anos, eles pulam de paraquedas, andam de avião, pilotam um avião, andam de motocicleta e assim por diante, né? A gente está vivendo mais, qualidade de vida melhorou, né? E as empresas não entenderam ainda, existe um apagão de mão de obra, e não entenderam que a gente pode esticar um pouquinho mais para aproveitar esses talentos. Mas não, né? Eu vira e mexe, eu vejo assim. Ah, a empresa tal está contratando, ela é contra o etarismo, está contratando pessoas. E aí você está contratando pessoas, não é que seja subemprego, mas você pega uma pessoa extremamente preparada, né, para ser empacotador de supermercado, guardador de carros e etc e tal, né, segurança, olheiro ali na empresa. Não, eu penso que esse talento precisa ser utilizado como um mentor, como um Perfeito. preparador de sucessores, né? Eu tenho 57, eu estou falando com interesse, participei de processos recentemente, e olha as perguntas do RH, mas você consegue viajar? Ah, a gente tem unidades em 3 estados, você pode viajar? Mas não no sentido de possibilidade, mas é de mobilidade, né? Ah, viu, você já foi diretor de empresas, você está pleiteando uma posição de gerente, tem algum problema nisso? E assim, algumas perguntas assim que você para e diz assim, nossa vida, né? Aonde que vai dar esse processo, né? André, você, para fazer isso, você também tem olhado, né? Não só o tema, mas também tem observado a questão do contexto da longevidade dentro das organizações e provavelmente alguns números, alguns dados. Compartilhe um pouco disso conosco, por favor. Ah, sem dúvida. O que mais me chamou a atenção nesse episódio que eu compartilhei contigo foram indicadores econômicos, tá? Um que eu tenho aqui, né, e só para a gente ter ideia do que se refere isso, nos últimos 15 anos, tá? No Brasil, nos últimos 15 anos no Brasil, a população com mais de 60 anos de idade, ela cresceu aproximadamente 60%. Uau! O que quer dizer isso? Em 2010, nós tínhamos aproximadamente 20 milhões de pessoas no Brasil com mais de 60 anos de idade. Em 2025, a gente fechou o ano com aproximadamente 32 milhões de pessoas. Tá? Tô falando da realidade do Brasil, que é onde eu estou me aprofundando para tentar até Sim, é o nosso propor cenário, um né? piloto, é o nosso cenário. Ao mesmo tempo, como você disse, quando no passado eu olhava para as minhas avós, por exemplo, Uhum, e elas tinham na época 60 anos, eu via nelas as minhas avós, né? Elas tinham características, né, a senhorinha. fisiológicas, eram senhorinhas, eram minhas avós, com 60 anos de idade. Uhum, Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha mãe, né, que está com 73 anos de idade. uhum, Eu olho para minha mãe, neta da minha filha, eu não vejo ela como uma avó, como uma senhorinha. uhum, A minha mãe, fazendo uma correlação com a pergunta que te fizeram, a minha mãe viaja hoje muito mais do que ela viajava quando ela era mais jovem. uhum. A Não, e minha tem mãe uma faz qualidade de coisas, vida, atividades, né? exatamente. Então, a minha mãe faz coisas hoje que eu não imaginava, por exemplo, as minhas avós fazendo. Isso é um fato. Isso não é uma questão isolada. Não, e Isso é um esse olhar que movimento. você traz, ele é de um alerta super importante, né? Essa mesma linha de dados, de estatística, hoje as famílias estão tendo menos filhos, né? Tem uma mudança nessa questão né? Na década de 40, as pessoas morriam com 45 anos, né? Depois passou ali a 60, 60 e pouco, e hoje ela está entre 73 e 75 anos. Com isso, o crescimento da população da melhor idade vai ser muito grande. Em 2050, estima-se que 30% da população será de pessoas com mais de 50, 60 anos.
É um exatamente. outro mercado de consumo, é uma outra E realidade. o que me chamou a atenção como RH de uma grande empresa é que nós estamos ignorando isso, Uhum. né? Que Quando, legal. quando eu tenho reuniões com os líderes, né, ou até mesmo nas oportunidades que eu tenho de ouvir os acionistas, todo mundo que cuida ou que lidera de um negócio, de maneira estratégica, pensa a médio e longo prazo. Como é que eu não estou pensando a gestão do meu capital humano a médio e longo prazo? Porque é curioso, porque os problemas que nós temos hoje, seja com escassez de profissionais, né? Seja com os ciclos de carreira cada vez mais curtos, que as pessoas também estão dispostas a, né? Antigamente, num passado não muito recente, a pessoa entrava numa empresa e se aposentava nessa empresa. Isso. Hoje isso não é tão comum, Uhum. né? Então, você Então, vai diante mudar desse de novo, empresa, vai mudar de empresa umas 5 vezes ao longo da vida, pelo menos, tá? E não raro você vai mudar de carreira, né? O cara era de exatamente, recursos humanos, foi para medicina, era médico, virou jornalista, era jornalista, virou executivo, exatamente. professor. Exatamente. Você sabe que um dos Uhum. artigos que eu li para escrever o capítulo, Uhum. ele fala exatamente isso. Uma professora da Universidade de Stanford, ela fala que o maior segredo da longevidade Uhum. é o aprendizado contínuo. Uau, sensacional. Ela fala que o aprendizado contínuo, ele sustenta a longevidade na sua plenitude. Uhum. É aquela inquietação do ser humano de saber que ele vai aprender a todo momento. Um outro E, artigo de um e grande essa amigo meu, vontade de aprender, ela dá vida, né, André? Eu falo que eu sou um ex-boia fria que virou diretor de empresas, trabalhava lá na roça, depois fui fazer jornalismo, virei estagiário das redações, comecei a fazer jornal, que o jornal acabou, fui para a televisão mudou de segmento, fui para a educação e hoje estou na consultoria. E essa vontade da gente fazer coisas novas, né? Hoje eu estou aprendendo inteligência artificial, estou trabalhando na implantação de um hub de inovação e tecnologia no interior do estado. E esse fantástico. desejo de aprender, ele faz com que a transpiração seja prazerosa. Essa semana eu fiz uma rodada por várias cidades aqui do Paraná, aprendendo e conhecendo pessoas, né? E aí eu fiquei pensando hoje, falei, puxa vida, se o projeto não for aprovado, mas o quanto eu aprendi, né? E é isso que nos leva a um patamar diferenciado, né? Essa vontade de E, aprender. perfeito. E outro tema que me chamou muito a atenção, esses dias eu li um artigo no LinkedIn de um grande amigo meu, Uhum. um líder que me ajudou muito durante a minha Olha, carreira, e ele falava, ele abordava o quem tema, é ele? é o Hermênio, Ah, o Hermínio. Hermênio Gonçalves, um líder que se Sigam lá aposentou o Hermínio recentemente. Gonçalves. É, sigam lá o Hermênio, porque é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa muito, muito experiente, e que, para mim, é um exemplo de pessoas que tiveram uma carreira de sucesso, mas seguem até hoje com vontade de aprender e de contribuir. Uhum. Mas ele falava ao final do texto dele de que essa era, né, aonde a gente tem a oportunidade de viver mais e viver melhor, né, viver com qualidade, mesmo sabendo dos desafios que a gente tem, Sim. sociais e econômicos, né, Uhum. mas assim, isso é um fato que a gente pode viver mais e viver melhor, Uhum. né? Outro tema interessante, né? Fazer 100 anos hoje não é mais notícia de Guinness Book, né? Boa, mandou bem. Né? Então, assim, Boa. Eu antigamente era acho que notícia pode de ser, Guinness acho que Book. pode ser a frase de abertura do teu artigo, fazer 100 anos. E você falando nisso, né? Como é que as empresas precisam olhar para essa questão do etarismo, entender que elas precisam reter e ter esses talentos como referência, como formadores das novas gerações e também, em alguns momentos, até mesmo como mão de obra. Em Santa Catarina teve um caso recente, né? Até porque a Gerdau é do Sul, teve um caso recente de um senhorzinho que passou de 100 anos, que estava trabalhando ainda dentro da empresa, e também recente, eu não sei se você viu, naturalmente que tem toda uma questão de marketing, de comunicação e até do estilo dele, mas o Luciano Hang, dono da Avan,
recebeu um vídeo de uma senhorinha que ela dizia assim: Luciano, eu gosto de você, eu quero trabalhar na sua empresa. E ela falou do jeito e pediu que a neta fizesse um currículo para mandar para trabalhar na Van, de tanto que ela gostava do ranking. E ele contratou a Dona Maria de 92 anos, né? Virou uma embaixadora da marca, foi ser empacotadora lá e virou sucesso. Agora ela é, além de empacotadora, influencer da empresa, né? Naturalmente que aí tem um lado de comunicação e de marketing também, mas eu achei muito Tudo legal bem. porque isso mostra a força, a garra e mostra o seguinte: tem empresa que, enquanto empresa demite o cara que está fazendo 60, empresa que não contrata os 50 a mais, a gente tem que entender que dentro desse gap aí de 50 até 70 anos, dá para você ter pessoas aí fazendo a diferença nas suas empresas. Sem dúvida. E para mim, esse é o papel da área de recursos humanos. Essa agenda é nossa, né? Seja pela conscientização da liderança da empresa sobre esse tema, Uhum, seja pelas oportunidades que essa nova realidade traz para as organizações, né? Um outro artigo que eu li, ele deixa claro que a população 60 a mais não tem mais o dinheiro como primeira opção, como prioridade no trabalho, uhum, né? E isso muda completamente a relação, né? Isso faz, ao mesmo tempo, essa população, ela valoriza muito a flexibilidade. Ela não quer, nesse momento de vida, ter um compromisso como outras pessoas têm com o trabalho, né? Onde ela não tenha flexibilidade e tal. Então, entender esse contexto e explorá-lo de maneira positiva, para que ele ajude as organizações a superar os seus desafios e, em contrapartida, as pessoas tenham oportunidades que hoje elas são excluídas de maneira compulsória, assim, até de maneira, né, muitas vezes sem a gente refletir e pensar, eu vejo como um grande potencial. Só para concluir, eu pois estava te falando não? do artigo do Hermênio, no último parágrafo do artigo dele, ele fala mais ou menos assim, ele fala assim, ó, que essa capacidade permanente de aprender nos coloca como pessoas mais sêniores, permanentemente em posições de mestre e de aprendiz, Uau. porque você é mestre no que você conhece, no que você executou ao longo da tua carreira e da tua vida. Mas você, por exemplo, Zé, quando falou que está aprendendo inteligência artificial, você é aprendiz. É verdade. Então, essa essa dualidade de você, né, como eu pratico mentoria, né? Eu gosto muito de praticar mentoria e eu aprendi fazendo os programas, sendo mentee, fazendo programas com outros líderes me mentorando. Quando Uhum. eu olho para aquilo, existe uma troca que Muito ela é grande, né? gratificante tanto para quem está conduzindo a mentoria, mas também para quem está recebendo e vice-versa. Nesse projeto que eu estou fazendo sobre o Hub de inovação, sabe o que que eu estou propondo e pedindo para a empresa? Que eu tenha 4 estagiários, dois de inteligência artificial e dois de comunicação. Por quê? Porque a gente vai fazer um arraso, entende? Sim. Na medida que o tio, Olha o mix de competências que você né? está. E aí, assim, pô, coloquem na mesa os problemas que vocês têm de comunicação, é um grupo de comunicação, para que o pessoal de comunicação escute e o pessoal de inteligência artificial ache solução. E que eu seja o mediador deles, mas que eu também, eu não vou dizer que eu vou me tornar como chama, um produtor de Cientista inteligência de artificial. dados? Isso, boa, muito obrigado, um cientista de dados. Mas com toda certeza eu vou ajudar a colocar os problemas, a filtrar esses problemas, essas questões e ajudar a dar soluções, né? Então essa soma, né? A gente tem falado muito dessa questão geracional, essa soma potencial de gerações. Por quê? Porque eu já venci uma etapa de carreira. A história da pessoa que me perguntou: ah, mas você já foi diretor de empresas e você não vê problema em ser gerente? Eu falei: não. Por quê? Porque já passei aquele arrobo de dizer assim: ah, eu preciso ter um cargo, eu preciso ter espaço para mostrar o potencial que a gente tem de construir, de desenvolver. Você falou numa coisa muito importante, né? Eu fiz isso e sugeri numa consultoria que eu estive e está dando muito certo. Eles estão alocando profissionais
40, 50 a mais para algumas posições de renegociação de crédito de clientes, porque pela experiência, pela vivência, pelas dores que eles já têm, pela capacidade de resiliência, pela capacidade própria de negociação, né? Que nem sempre o jovem tem. O jovem e aí, naturalmente, que ele precisa estar no mercado de trabalho também, mas ele é mais impulsivo. Então, até a questão de retenção de talentos com pessoas aí, e aí já não falando de 50 a mais, mas de 40 a mais, é maior, porque a pessoa vai pensar na carreira que ele tem, na questão familiar, nas responsabilidades que ele tem, né? Então, ou seja, temos desafios, mas temos oportunidades também, André. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Agora, precisamos pegar para realizar, né? Contratar essas pessoas, reter os que estão lá e potencializar esses talentos. Como que você vê essa união de coisas e como é que a área de recursos humanos pode fazer, tanto numa grande empresa, numa grande companhia, parabéns por você, na Gerdau, estar levando esse assunto para a mesa, né, dos acionistas, para a mesa da diretoria, mas também nas pequenas empresas. Sem dúvida, Zé. Como eu falei, para mim, essa é uma agenda que, se não está, ela vai fazer parte da agenda de gestão de pessoas, tá? Eu não vejo grandes iniciativas ainda de maneira proativa. A gente vê algumas coisas acontecendo por objetivos bem específicos e pontuais. Já pesquisei Uhum. consultorias especializadas no tema, né? Li algumas coisas bastante interessantes de países que já passaram por isso, né? Mas, de fato, quando a gente projeta, né, que é o que os líderes de negócio fazem, se eu projetar uma visão mais de médio e longo prazo, essa agenda ela é indispensável para as organizações, Legal. né? E por que que eu estou falando isso? Vamos de novo trazer exemplo do Brasil e não é diferente em muitos outros países. Hoje a gente tem uma taxa de natalidade negativa, né? Eu aprendi também que um casal que tem menos de dois filhos, ele tem taxa de natalidade negativa, porque um casal, né, são duas pessoas, se ele tem menos de dois filhos, essa taxa passa a ser negativa. O Brasil já entrou nessa, como o Japão entrou há muitos anos, o Canadá entrou há muitos anos, a maioria dos Europa, países da né? Europa entrou há muitos anos, né? E se eu projetar a médio e longo prazo, promover a extensão das carreiras das pessoas nas organizações será um diferencial competitivo. Ponto, né? Como é que a gente vai fazer isso? Acho que isso é o que a gente tem que parar, refletir, né, junto Uhum. com a liderança, junto com as pessoas, e entender quais são os caminhos viáveis para que isso aconteça. Mas que vai ser um diferencial competitivo, eu não tenho dúvida disso, né? Se eu me limitar a falar assim, daqui a 10, 15 anos eu estou planejando parar e esse assunto não é meu, vai ficar para a próxima geração. Uhum. Eu acho que isso é se apequenar, até porque Uhum. talvez daqui a 10, 15 anos eu ainda tenha vontade de fazer muita coisa, espero Com que sim. certeza. Mas se eu não olhar para essa agenda de uma maneira estratégica, especialmente pela realidade que eu vejo hoje nas organizações, de escassez de talentos, né? Do menor interesse das pessoas em fazerem carreiras longas nas organizações, por diferentes motivos. Outro exemplo importante, a queda frequente da relação de emprego formal. Isso é uma realidade na maioria dos países, seja em virtude da tecnologia, seja em virtude do que nós chamamos da gig economy, né, que é essa nova economia, aonde gerar renda não necessariamente mais está associado a ter um trabalho CLT, como a gente chama aqui no Brasil, né? Então, esse novo mundo, que não é para mim o futuro do trabalho, ele é o presente do trabalho, ele Uhum. nos obriga a Perfeito. buscar alternativas. Esse é o nosso presente, essa é a nossa realidade, com ela que nós temos que conviver e temos que nos realinhar, né? Nossa conversa de hoje está sendo com o
André Augusto, que tem uma carreira sensacional e que está trazendo para o nosso projeto do Futuro do Trabalho um tema muito importante, imprescindível, por assim dizer, que é a longevidade. Falo isso não só por interesse, viu, André? Mas porque é a nossa vida. Aliás, uma das coisas que as pessoas têm que pensar é o seguinte, que existe um potencial de consumo muito grande nessas categorias. Você falou muito bem da questão da remuneração, né? São pessoas que já fizeram uma vida, muitas delas já têm uma certa estabilidade, os elementos de desejo, requisições de vida alteram-se também, ao mesmo tempo que você talvez gaste mais com saúde, você vai gastar mais, vai investir mais em viagem, em bem-estar, em qualidade de vida, coisas que você não aproveitou. Ou seja, tem uma nova sociedade de consumo e com grande potencial sendo formado. Meu amigo, eu queria que Posso você compartilhar deixasse... 2 dados rápidos Por contigo? favor, por favor. Quando eu te falei que eu descobri o que é a Silver Economy, né? A economia Uhum. prateada, que é a economia dos 50 a mais, no Brasil hoje ela representa 1, trilhões de reais por ano. Tá? Isso é hoje, dado de 2025. As pessoas 50 a mais, elas geram na economia no Brasil 1,8 trilhão de reais. Outro dado que eu fiquei muito surpreso e feliz, nos últimos 5 anos, o número de inscritos do Enem no Brasil com mais de 60 Que anos legal. aumentou 160%. Sensacional. Imagine o Sensacional. que é pessoas com mais de 60 anos Uhum. se predispondo a ir lá fazer o Enem, falando, eu vou começar Vou de fazer o novo, eu vou Enem. começar um novo ciclo. É um pouco do professor Nascimento. Eu estou agora fazendo com 57, terminando o meu mestrado e fiz um programa de formação de conselheiros da Dom Cabral. E aí eu não pensava em fazer mestrado, sempre fui um cara muito prático de mercado e levei essa realidade de mercado para dentro da academia, né? E aí eu falei, não, vou fazer. E jamais pensei em fazer um doutorado. Esses dias eu falei para minha orientadora, sabe que eu estou pensando em fazer um doutorado? Né? Então eu acho que é por aí. Meu querido André, faz aí as suas considerações finais, porque a nossa conversa foi muito boa e um pedaço dela você vai encontrar também no nosso livro Futuro do Trabalho. Eu que te agradeço, Zé. Assim, é a minha primeira oportunidade de estar participando de um projeto como esse. De fato, eu investi algumas horas para estudar, entender o tema, mas o que eu vou tentar traduzir nas poucas páginas que eu vou compartilhar com vocês nesse projeto é a minha vivência, a minha Que legal, experiência, é a minha visão, é o que eu acredito. E de fato, independente de onde eu estou e do momento que eu estou, eu acho que tudo que nós falamos aqui, no final, acaba sendo um pouco de legado do que a gente deixa, ou do verdade. que a gente aprende com as outras pessoas, ou de aspectos que de fato a gente acredite que fazem a diferença, seja para nós ou para as pessoas que estão ao nosso entorno, e que talvez lá no futuro alguém possa olhar, alguém possa pegar esse livro e falar assim: olha que interessante as pessoas naquele tempo se preocuparem com isso. E isso já não é mais um A desafio, preocupação isso já é é uma realidade. realidade. Eu acredito muito nisso. Obrigado, amigo, viu? Obrigado por você acreditar na causa, obrigado por você trazer o assunto e eu te provoco também. Traga, sim, informações, traga dados atuais contemporâneos, mas, acima de tudo, faça uma grande provocação para que a gente inverta o olhar, né, para que primeiro, a alta direção das empresas tenha essa percepção e que as áreas específicas, né? A gente fala muito de gestão de pessoas, recursos humanos, independente do nome que se dê, né? Ela tenha essa preocupação de entender que as pessoas com um pouquinho mais de idade têm muita experiência, têm muito conhecimento, e esse conhecimento está na mesa e pode gerar novos negócios, novos serviços, novos produtos, reduzir o caminho e o custo dentro das companhias, inclusive. André, grande abraço Com para você, certeza. amigo, e até Eu breve. te agradeço, Zé. Uma boa noite. Um abraço para sua Tchau, família, um tchau. abraço para a Helena e abraço a todos. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado, Tchau. Zé. Até mais. Futuro do Trabalho. Patrocínio Chiefs Group e Marcondes Consultoria. Realização: você está contratado e Top de Gestão.